Você conhece a touca de banho com cetim por dentro? Você pode estar usando dos dois lados. Vou te ensinar o passo a passo e vou te falar os benefícios que ela tem. E para começar, eu cortei um quadrado no plástico cristal médio, um tamanho de 62 por 62, dobrei ao meio e dobrei novamente ao meio. Aqui ficou um quadrado de 31 centímetros, aí eu marquei de um lado a outro, circulando aqui nessa lateral, marquei com a caneta, e nessas marcações que eu fiz, vai ser o lugar onde eu vou recortar para poder tirar a sobra. Então, eu te aconselho a fazer a mesma coisa para poder fazer o círculo. Então, depois que eu marquei com a caneta, eu fui e recortei aqui. E repeti o mesmo processo no tecido cetim. Cortei um quadrado de 62 por 62, dobrei ao meio e dobrei novamente, marquei em uma ponta até a outra e recortei a sobra e ficou esse círculo. Coloquei o plástico aqui em cima para poder ver se ficou o mesmo tamanho certinho e ficou, tá? É só você cortar certinho os dois que vão ficar o mesmo tamanho. Aí, o que eu fiz? Eu abri o círculo do tecido e abri o círculo do plástico, coloquei a parte acetinada do tecido para baixo e coloquei assim, lateral com lateral, e prendi as laterais com um bico de pato. Agora, é só costurar deixando um espaço de mais ou menos um palmo. Comecei dando o retrocesso, fiz uma costura reta ao redor do círculo todo e finalizei dando um retrocesso também. O retrocesso é essa costurinha que vai e volta no começo e continua fazendo a costura reta. Você vê que você tem que prender as duas laterais para poder não costurar só o cetim e deixar escapar o plástico na parte de baixo. E outro detalhe, você costura o plástico por baixo, tá? Você vê que o tecido tá no lado de cima e o plástico está no lado de baixo para facilitar e o tecido não enganchar nos dentinhos da máquina, tá bom? Depois que eu costurei, eu fui aqui nesse espaço, coloquei a minha mão por dentro e comecei a puxar a outra ponta. Então, você vai com cuidado, puxa essa lateral, acertando direitinho e ajeitando as laterais, que é onde a gente vai fazer a costura agora. Você tem duas opções de fazer essa borda. Primeiro, se você quiser que fique bem rente, você pega, coloca o acabamento do plástico e do tecido para dentro, assim, ó. Você dobra desse jeito para poder ficar mostrando essa ponta. Só que eu, particularmente, não gosto que fica mostrando essa borda do plástico. Então, o que eu faço? Eu deixo o plástico inteiro para poder ficar esse tecido por cima. Fica parecendo que você passou o viés nas laterais. E o acabamento fica bem melhor depois de costurado. Aí, o que eu fiz? Eu prendi essas laterais com o bico de pato. Você só não pode furar com alfinete, porque senão vai ficar marcado e o cetim pode ficar repuxando também. E aqui nessa abertura que ficou, é só você colocar a borda do tecido para dentro desse jeito e dobrar como se fosse uma bainha. Aí, você dobra para dentro e prende com um bico de pato, que nem eu estou fazendo. É só pegar a ponta, colocar para dentro desse jeito e fazer a bainha. Prende e passa a zigue-zague. Aqui eu gosto de fazer a zigue-zague porque vai prender melhor e vai fazer o acabamento bem mais bonitinho. Aí, você dá o retrocesso no começo e no final também, tá? Se você estiver gostando do passo a passo, te peço para deixar o seu gostei aqui no vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações que fica aqui embaixo para o YouTube te avisar em primeira mão assim que eu postar um vídeo novo. E depois que eu terminei de fazer a borda, eu peguei a agulha que estava no meio e coloquei na lateral para poder fazer aquele espaço para poder passar o elástico. Então, eu coloquei na lateral, dei o retrocesso aqui no começo e fiz uma costura reta
até chegar na outra ponta. Lembrando que esse espaço é de um pé de máquina a partir da costura zigue-zague que eu fiz na borda. Aí eu peguei uma lateral aqui que o plástico dobrou um pouco, aproveitei e cortei um piquezinho só para deixar um espaço para poder passar o elástico. Aí eu peguei um alfinete de segurança, prendi na ponta do elástico e passei nesse espaço que tem nessa borda. Não se preocupe que esse espaço dá certinho nesse alfinete de segurança, dependendo do lugar onde você mora, chama broche também. Aí você vai empurrando o elástico até fazer no círculo todo e sair a ponta na outra lateral. Depois que sair a ponta aqui na lateral, aí você puxa, pega um regulador de elástico, ele é bem baratinho, aqui na minha cidade custa 30 centavos cada um. Pega, dobra a pontinha, coloca aqui nesse buraquinho. E o bom dessa touca é que qualquer pessoa pode usar, tanto homem como mulher, e ela é ótima para qualquer tipo de cabelo também. Coloquei o elástico aqui em um dos lados do regulador, puxei o elástico, deixei um espaçozinho e coloquei na outra lateral da pecinha também. Depois que eu encaixei aqui o elástico na pecinha, que é só você apertar essa parte de cima para poder, né, colocar o elástico, solta, então ele vai prender. Pega as duas pontas, eu dei primeiro uns 2 nó na mão mesmo, para poder prender e na hora que for costurar na zigue-zague na máquina, ela não sair do lugar. Depois que eu fiz isso, eu fui e repuxei para poder essa ponta da costura ficar mais para dentro, mais repuxado lá dentro da touca. Aí você acerta direitinho as laterais. Aqui na Bahia, essa touca é conhecida como touca de banho 3 em 1. Por que 3 em 1? Porque você vai utilizar em 3 benefícios. Primeiro, usar como touca de banho o lado de plástico para cima, colocando o cetim em contato com o cabelo, diminuindo o frizz até na hora do banho. A segunda maneira que você vai usar essa touca é na hora da nutrição. Você vai colocar a sua máscara capilar no seu cabelo e vai usar essa touca colocando o lado do plástico em contato com o cabelo. É só você pegar a touca, desvirar, colocar esse plástico para dentro e usar no seu cabelo para potencializar o resultado da sua máscara. E a terceira etapa que você vai utilizar essa touca com o plástico também virado para dentro é na hora da umectação, pois ele vai auxiliar na hora do tratamento. Eu espero muito que você tenha gostado.